Que Deus abençoe você. E nós estamos aqui mais uma vez neste propósito, nesta campanha de sermos cheios do Espírito Santo, né? De buscar a direção do Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer algo importante para você. Não basta só esses minutos. Esses minutos é como um empurrão. É como se você estivesse começando a aprender a andar de bicicleta e recebesse um empurrão. Você tem que pedalar e você tem que ir. Então, é necessário você trancar a porta do seu quarto, você ter um momento com Deus, você colocar um louvor, você ler a palavra, como nós ensinamos, né? Ler um salmo, cantar um louvor, ora o Pai Nosso, né? Coloca diante de Deus as suas ansiedades e começa a pedir para Ele te encher, te batizar com o Espírito Santo. E abre o teu coração. Por quê? Porque você que precisa permitir, porque ele vai derramando. E você precisa permitir ser cheio. Então imagina, né, que você vai estender o copo para que alguém coloque suco dentro do copo. Uma jarra coloque suco lá dentro. Então o que acontece? Você precisa segurar firme e deixar a pessoa encher. Quando a pessoa está colocando, de repente você não quer mais, lá pela metade do copo, você ergue o copo, não é assim? Pega no bico da jarra e joga a jarra para cima. Você deixou encher? Não. Então é a mesma coisa. O Senhor Jesus está derramando o seu Espírito sobre você. Você precisa permitir que Ele derrame e que você seja cheio do Espírito Santo. Que jeito? Continuando. Continuando a orar, continuando a ler a Bíblia, continuando a buscar e pedindo para o Senhor: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Agora eu quero explicar um pouquinho para você por que você necessita do Espírito Santo. Desde a criação, um homem nunca tinha recebido Deus dentro dele. Deus apenas estava fora dele. E então, quando foi instituído o povo de Israel, e dentro de Israel, que é a nação santa, que é a nação que foi separada, né, para ser o povo de Deus, dentro de Israel se levantava os profetas, os reis e os sacerdotes. Profetas, reis e sacerdotes. Apenas esses três, o profeta que era a boca de Deus, o rei que administrava a nação e o sacerdote que oferecia sacrifício, apenas esses recebiam o Espírito Santo. Eles eram ungidos com óleo e recebiam o Espírito Santo dentro deles. O restante não possuía o Espírito Santo. Estes homens eram que coordenavam, e esses homens eram aqueles que administravam o povo de Deus e tinham revelações e tinham a direção de Deus sobre as suas vidas. Só eles, mais ninguém. Então, quando morria um, era consagrado o outro, e assim por diante, né? Veja bem, em Joel, capítulo 2, versículo 28, isso antes de Cristo, nós temos uma promessa de Deus. E essa promessa é a seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém assim haverá livramento. Então olha só, ele disse: e há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então esta era uma promessa, que o espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre a carne. Então olha que interessante. Isso se cumpriu quando Jesus disse assim, soprou e disse: recebeis o Espírito Santo. Isso se cumpriu quando o Senhor subiu e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, vestidos do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que passando os dias então, entre a ressurreição de Cristo e a festa de Pentecostes, que são 120 dias, estava a igreja, que são 120 apenas naquela época, reunidas num local, num cenáculo. E a Bíblia diz que então
houve um barulho como um vento veemente, como um vento impetuoso, né? Um vento forte, aquele vento que você escuta lá fora. Houve o barulho, mas não houve o vento. E de repente se viu como línguas de fogo, ou seja, caindo como brasa, sabe? Quando derrete a vela assim, cai dessa forma, caindo sobre as pessoas e sobre a cabeça das pessoas. E aí houve diversas manifestações, alguns começaram a falar em outros idiomas, outros na língua dos anjos, e houve prodígios e maravilhas ali. Aquele momento o Espírito Santo desceu, porque Jesus disse, é necessário que eu suba para que o Pai envie o Espírito Santo, porque se eu não ir, ele não vai vir. E a promessa iria se cumprir. Então naquele tempo o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Olha só como diz aqui o texto. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio no céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa que estavam assentados. E viram o que pareciam como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, né? Ficou paradinho ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não só receberam, mas ficaram cheios. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, naquele momento se cumpriu essa palavra. Então, pastor, se o Espírito foi derramado sobre toda a carne, por que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo não é o derramar do Espírito sobre você, mas é a imersão da sua vida no Espírito. Ou seja, agora ele vai entrar dentro de você. Porque aqui está escrito o quê? Que o Espírito foi derramado sobre a carne. Então o Espírito está sobre a carne, como uma sombra que está sobre todos. Sobre o rico, sobre o pobre, sobre qualquer um, sobre todo o mundo está o Espírito Santo, sobre a carne. Agora, dentro, apenas aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Apenas aqueles que receberam o Espírito Santo. Apenas aqueles que o Espírito foi colocado dentro deles. Então, deste dia para cá, do dia de Pentecostes, todo o registro que nós temos na palavra de Deus é o quê? É que o Espírito está sobre toda a carne e entrou naqueles 120. E daqueles 120 foi se passando um para o outro, conforme a palavra era ministrada. Então isso aconteceu um dia comigo. Foi lá sobre Pedro, foi lá sobre os apóstolos, e aí eles morreram, mas conforme a palavra que eles ministravam e as orações, então esse Espírito, ele era passado da forma que a pessoa cria, então recebia o batismo no Espírito Santo. É lógico, através de Jesus, mas era necessário a pessoa ouvir que existe o Espírito Santo. Isso que eu estou te contando, é necessário você crer para que você receba o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que você entende isso, é que você pode receber esse Espírito. Agora, por que esse Espírito ele está dentro de nós? Porque é a única maneira de ter uma conexão com Deus. É a única maneira de nós entendermos o reino espiritual. Porque Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Aquele que não receber o Espírito Santo não pode entender as coisas de Deus. Então agora você sabe por que a pessoa vai para a igreja, persevera por um tempo e abandona a fé. Agora você sabe por que existem pessoas que se tornam pastores, que se tornam ensinadores da palavra de Deus, mas de repente voltam às suas práticas antigas e abandonam a fé. Por quê? Porque através do conhecimento, através da socialização da igreja, você até pode permanecer na igreja, você pode até pregar, você pode até ensinar aquilo que você aprendeu, você pode passar o conhecimento. Mas se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, qualquer problema te tira da presença de Deus. Qualquer pessoa que passa por você e não te dá graça e paz, qualquer situação, qualquer crise financeira, qualquer frustração, qualquer palavra do diabo que vem no seu espírito e fala assim, olha aí, as coisas não estão acontecendo para você, qualquer coisa disso
tira você da presença de Deus. Uma exortação do pastor tira você da presença de Deus. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo e ele está dentro do seu coração, você não precisa, depende necessariamente de terceiros para receber ou estar na presença de Deus. Nós estamos reunidos como igreja, porque é plano de Deus, mas Deus trata individualmente com cada um. Imagina só, quantos pastores iriam precisar? Um pastor para cada pessoa. Praticamente para cuidar da vida da pessoa. Agora, o Espírito Santo é aquele que cuida de você. Então, para você receber esse Espírito Santo, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que ser sincero. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele entra dentro de você é convencer você dos caminhos errados que você está vivendo. É a primeira coisa que ele faz. A segunda coisa, não podemos colocar primeiro e segundo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, na sequência, né, concernente a isso, você vai ter a paz do Espírito Santo dentro de você. Você vai receber a paz do Espírito Santo. E esta paz é aquela que te liga com a igreja, te liga com a palavra, te liga com Deus. O mundo pode estar caindo, mas você está firme com Jesus. Então o que eu tenho que ensinar você? Receber esse Espírito. Ser cheio desse Espírito. É a única maneira, é a única forma de você vencer todas as coisas e ter o próprio Espírito Santo trabalhando no seu coração. Aí eu não preciso falar para você assim, perdoa. Você tem que perdoar. Você não pode guardar mágoa. Não faz sentido te explicar isso, porque você já tem o Espírito dentro de você e ele trata isso com você. Eu não preciso ficar falando para você, olha, é pecado. Você ficar tendo olhos maliciosos com as mulheres, com os homens, é pecado, é errado, isso faz mal. Eu não preciso falar isso para você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Eu não preciso falar para você, olha, prostituição desagrada a Deus. Olha, homossexualismo desagrada a Deus. Eu não preciso falar isso para você. O próprio Espírito Santo trata isso dentro do seu coração. Não apenas porque desagrada a Deus, mas porque não faz parte de você. Destrói a sua alma. Todo pecado destrói a sua alma. Então, lembra o que eu falei? Relacionamento. Você já recebeu a palavra. Agora eu quero estar orando pela sua vida para que você receba e seja cheio do Espírito Santo. Vamos estar orando então, em nome de Jesus. Senhor, eu uno a minha fé com a fé do meu irmão que está aqui. Que maravilha que é a tua promessa, meu Pai, nas nossas vidas. Mas neste momento, Senhor, que esta pessoa seja cheia do teu Espírito Santo. Batiza, meu Deus, com o teu Espírito Santo. Enche esta vida com o teu Espírito Santo. Se ela já é batizada, se o Senhor já tem enchido, transborde ela. Oh, meu Deus, transborde, assim como a cheia de um rio. Meu Deus, assim como, meu Pai, se transborda uma jarra de água num copo d'água, transborda, meu Deus. Faz esta pessoa a própria fonte que jorra para a vida eterna. Coloca rios de águas vivas dentro dela. Meu Deus, convence do pecado, do erro. Convence, meu Pai, porque nenhum pecado pode te tocar, mas o pecado destrói o homem, destrói a vida do homem. Oh, meu Deus, que não haja acusação do teu Espírito, que eu sei que não há, mas ao convencimento. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa receba, que ela seja cheia, que ela seja grata, que ela seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, empoderada pelo teu Espírito. Assim como o Senhor derramou do teu Espírito Santo naquelas pessoas, derrama também, meu Deus, do teu Espírito sobre esta pessoa que está ouvindo agora esta palavra. Meu Pai, que ela possa te buscar, que ela possa ser cheia. Receba a paz, meu irmão, em nome de Jesus. Receba o convencimento. Receba a presença de Deus dentro de você. Não apenas na sua carne, mas no seu espírito. Que ele possa entrar dentro de você. Que possa existir uma efusão. Que possa existir um transbordar. Que possa existir um fervor do Espírito Santo dentro da sua vida. Que Deus te abençoe. Que ele estenda a sua mão. Que ele tenha misericórdia de ti. E que ele te conceda esta graça. Não porque ele decide fazer ou não, mas em nome de Jesus,
Você que decide receber, porque Ele está sempre pronto a te dar o Espírito sem medida. Receba deste Espírito. Seja cheio deste Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você curtisse este vídeo, copiasse o link e enviasse para os seus amigos, para o seu grupo de família. Ah, pastor, já enviei. Envia de novo. Envia de novo. Envie para mais pessoas. E eu quero dizer algo importante para você também neste momento. Continue. Não fique apenas neste momento aqui, nesses 15 minutos que nós ficamos aqui. Não. Continue a buscar o Espírito Santo. Coloque um louvor, cante junto, leia um salmo. Esteja na presença de Deus. O Senhor tem muito mais para te dar. Creia nisso. Se você ainda não recebeu esse Espírito, pastor, ainda estou inquieto, eu ainda não estou convencido que Deus pode me mudar, eu que tenho que parar. Enfim, as duas coisas, né, que acontecem. Ele inspira você a parar e te capacita a parar com o pecado. Se isso ainda não aconteceu, insista. Nós temos ainda vários dias pela frente. Continue, busque, não desista de estar na presença de Deus. Uma vez que você receber esse Espírito, tenha certeza de uma coisa: nada vai tirar você da presença de Deus, porque Ele vai ficar com você para sempre. Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Beijo no coração.